Agora nós vamos estudar um pouquinho do texto 4, que é um panfleto. Olha lá qual que é a definição. Panfleto apresenta informações sobre produtos e serviços com o objetivo de incentivar o seu leitor a adquiri-los ou divulgar ideias e opiniões com a intenção de mudar o comportamento do seu leitor. Isso é a definição de um panfleto. Vamos ver o texto 4, que é esse panfleto. O que nós temos lá? O mosquito com aquele negocinho de proibição, aquele símbolo de proibição, e está escrito hashtag Zika Zero. O mosquito não é mais forte que um país inteiro. Então, esse daqui foi feito pelo ali o Brasil, Pátria Amada, né? Então, e aqui tem um disque de 136, que é um disque denúncia. Então, olha lá, o que nós vamos ver aqui? Ele está falando de quem? Do Zika vírus, né? Que é o mesmo mosquito que transmite a dengue e o chikungunya. Então, nós temos que evitar que esse mosquito crie. Então, olha lá, ele coloca o mosquito não é mais forte que o país inteiro, porque tem como nós prevenirmos se não deixarmos água parada para virar para proliferar um mosquito. Então, qual que é a finalidade desse texto? Para que existe um panfleto? Esse panfleto é para anunciar um produto? Está anunciando o produto? Não. É divulgar uma campanha? Está divulgando uma campanha? É narrar uma história ou é transmitir uma notícia? Para que serve esse panfleto aqui? Ele está fazendo o quê? Ele está vendo uma campanha. Então, qual será que é a alternativa? Aí depois, aqui está número 1, mas não é número 1. Aqui é número 1 e esse aqui é número 2, né? 3 e número 4. Vamos lá, 2. De acordo com o panfleto, qual doença é causada pelo mosquito? Pelo panfleto está falando o quê? Zika zero. Então, qual que é a doença? É a Zika vírus. Então, olha lá, será que a letra A, poliomielite? Ou a letra B, Zika vírus? Letra C, sarampo? Ou a letra D, rubéola? Na expressão um mosquito não é mais forte que o país inteiro, a palavra sublinhada, qual que é a palavra sublinhada? É artigo definido. Quais são os artigos definidos? Vamos escrever aqui na frente. É a, o, as, os. Qual que são os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. O que é o pronome? São tudo que substitui o nome. Então, é aquele eu, tu, ele, nós, vós, eles. E substantivo é o que dá nome às coisas, né? Porta, janela, ele sempre vai dar nome. Então, ele dá nome às coisas. Tentam escrever, tá, crianças? Eu quero quero ver isso aqui escrito aí no coisa de vocês, tá bom? Na atividade. Então, o ele é o quê? Onde que nós estamos vendo Ele é um artigo indefinido, muito bem. É comum no texto 3 e no texto 4 o quê? Qual que é o texto 3? O texto 3 é a fábula, o leão e o mosquito. E aqui nós temos o panfleto que também está falando o quê? De mosquito. Então, qual que é o que tem em comum entre esses dois textos? São os personagens, o assunto, o gênero textual, o espaço. Então, vocês vão assinalar, tá? E aí, nós temos um outro texto que é o texto científico, um texto bem bacana aqui, tá? Texto 5, o Rio Amazonas.
O rio Amazonas é um rio brasileiro que nasce na Cordilheira dos Andes e ele é o maior do mundo em extensão e volume de água. Há algum tempo, em razão de equívocos técnicos, acreditava-se que o rio Nilo era o maior do mundo em extensão. Informação incorreta, uma vez que pesquisas mais recentes constataram que o Amazonas possui 6.868 quilômetros de extensão, fato que o colocou como maior em comprimento e volume. O rio nasce em terras peruanas, mais precisamente na montanha Nevado Mismi, lá na Cordilheira dos Andes, na porção sul do país, com altitude de 5.500 metros. No Peru, o rio dispõe de um modesto volume de água. O que é modesto? Um pequenino. Ao chegar às terras brasileiras, ele recebe o nome de Solimões e se torna o Amazonas quando converge com o Rio Negro. Nesse encontro, as águas escuras provenientes do Rio Negro são misturadas com as do Rio Solimões, que são claras, promovendo assim um fenômeno de grande beleza. Um fenômeno muito intrigante envolvendo o Rio Amazonas ocorre na sua foz, quando as águas oceânicas sobem em razão da maré alta, invadem a desembocadura do rio, provocando um estrondoso choque e um grande barulho, além de arrancar árvores dos barrancos. E esse fenômeno recebe o nome de pororoca. Vamos ver agora ali o que está falando, pedindo aqui? Vamos lá. A finalidade desse texto, ou seja, para que foi feito esse texto? A letra A, informar as características do rio Amazonas, narrar que o Rio Negro nasce em terras peruanas, relatar o encontro do Rio Negro dos Solimões, divulgar a extensão do Rio Solimões. Para que serve? Qual que é a finalidade desse texto que nós lemos, né? Então, é facinho de vocês saberem. Depois, a número 2. Assinale a alternativa em que as palavras estão em ordem alfabéticas. Olha lá, letra A. Brasileiro, extensão, Rio, Amazonas e Peru. Por que essa alternativa está incorreta? Porque temos a palavrinha que começa com A e ela não está aqui na frente. Depois, letra B. Amazonas, brasileiro, extensão, Peru e Rio. Será que isso aqui está correto? Pelo menos começa com a palavrinha que começa com A. Letra C. Peru, Amazonas, Rio, brasileiro, extensão. Por que essa alternativa está incorreta? Porque ela não começa com a palavrinha que tem o início com A. Letra D. Rio, Peru, Amazonas, brasileiro, extensão. Por que essa alternativa está incorreta? Porque também não está começando com a palavrinha que inicia com a letra A. Depois, a número 3. Em qual alternativa aparece 2 substantivos próprios e 2 substantivos comuns? O que é substantivo próprio? Aquilo que dá nome às coisas. E comum dá nome ao substantivo comum, né? E o comum é aquilo que dá nome nas coisas. E sempre o substantivo próprio começa com letra maiúscula. Letra A. Amazonas, Peru, Rio, Peru e mundo. Então, letra maiúscula, que é um substantivo próprio, substantivo comum, próprio e comum. Rio Negro, água, oceânicas e Solimões. Aqui nós temos próprio, substantivo próprio, comum e próprio. Amazonas, maré, rios e terra. Então, substantivo próprio, substantivo comum, comum. E letra D, Amazonas, Rio Negro, Peru e Cordilheira dos Andes. Aqui nós temos substantivo próprio, substantivo próprio, substantivo próprio, substantivo próprio e substantivo próprio. Então, eu quero que vocês vão assinalar essa atividade, onde que vai estar a alternativa com 2 substantivos próprios e 2 substantivos comuns.